Eu vou ler aqui um dos salmos. Acho que é um salmo que o Maulazinho não gosta muito, não. Que é o salmo de número 100. Quantos encontraram, digam amém. Diz-nos assim o texto. Nós vamos ler os 5 versículos, irmãos, mas nós vamos nos ater a 2 ou 3. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Vamos todos juntos repetir o versículo de número 2, irmãos, ou o verso de número 2. Vamos lá, todos juntos. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Podei-vos assentar em nome de Jesus. É sobre isso que eu quero tentar, irmãos, compartilhar uma palavra com os irmãos nesta noite. A alegria de quem serve a Deus. O livro dos Salmos é uma coletânea, eu quero usar essa expressão, de cânticos da nação de Israel. Como nós temos a harpa cristã, como as irmãs têm a pastinha do conjunto, os irmãos varões têm a pasta, o povo de Israel se utilizara para poder escrever de diversas situações do seu dia a dia, e eles escreveram então os 150 salmos. Nós ouvimos aqui nosso irmão cooperador Rosemildo fazer a leitura de um destes salmos. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia Sagrada. Nele contém 150 cânticos da nação de Israel. O versículo de número 1 começa com uma expressão: bendito é o homem ou varão que medita na lei do Senhor. Fala a respeito da felicidade daquele que serve ao Senhor. E o versículo de número último do Salmo 150, na última parte diz assim: louvai ao Senhor. Dentre os salmos, irmãos, nós temos salmos que foram cantados no meio da guerra. Nós temos salmos que foram cantados em momentos de muitas vitórias e alegrias ao Senhor. Nós temos salmos que eram chamados de os salmos de romaria ou de romagens, que eram salmos que quando uma Maria Helena, o povo ia para Jerusalém ou estava rumo a uma terra onde eles teriam que pelejar em favor de alguma coisa, eles cantavam ao Senhor, como por exemplo o salmo de número 84. Dentre os salmos escritos, 73 foram escritos por Davi, que nós bem conhecemos, que era um dos adoradores da nação de Israel. Mas nós temos outros homens que escreveram salmos. Robert Ken, Moisés escreveu um dos salmos. Salomão escreveu um dos salmos. Os filhos de Corá escreveram o salmo de número 42 até o salmo de número 49. E depois escreveram o salmo 84, o salmo 85, o salmo 87 e 88. Asaf escreveu o salmo 50. E depois escreveu do Salmo 73 até o 83. Há também o Salmo de número 89 que foi escrito por Etan. Muitos salmos não informam alguns dos nomes, nós não sabemos quem são, que são salmos chamados de salmos ao qual o autor é anônimo. Mas uma coisa é, irmãos, que nós conhecemos muito bem dos salmos. Não é difícil quando alguém de nós, dentro do carro, dentro de um livro, num quadro exposto na sala, na parede da sua casa, tem um destes salmos escrito. E por isso nós já até decoramos muito deles. Não é difícil a gente sair e na carroceria do caminhão está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas uma coisa que nós precisamos entender, que o livro dos Salmos não são somente mais alguns cânticos. Era o cântico da vida e da crença do povo de Israel.
É por isso que quando, de vez em quando, alguém tem uma ideia, que eu não sei de onde vem, e tentam retirar a harpa cristã do nosso meio, evangelista José Jerônimo, a gente vem e combate esse sentimento. Porque nós não acreditamos que a harpa cristã é mais um inário. Nós acreditamos que a harpa cristã é o inário oficial das Assembleias de Deus e que nele nós estamos cantando a nossa doutrina. Nós estamos cantando a nossa crença. Nós estamos falando do poder pentecostal que nós acreditamos. O que seríamos de nós se nós não cantássemos, por exemplo, um dos salmos ou um dos cânticos da harpa cristã, aonde nós cantamos que o fogo divino continua no meio da igreja? Ou que nós não cantássemos que o cego sem Jesus, ele tão cego vagou e andou para este mundo, mas ele foi liberto e agora ele se alegra na cruz de Cristo. Robert, mas por que você está falando sobre tudo isso? Eu estou falando sobre tudo isso, irmãos, porque há neste texto que eu li, o Salmo de número 100, um convite. Robert, qual é o convite? O convite é para que o povo viesse até o Senhor, para que o povo viesse até Deus para poder enaltecer o nome do Senhor Jesus. Para que o povo viesse até o Senhor para poder adorar o nome do Senhor Jesus. Para que o povo viesse até a presença de Deus para lhe prestar um culto em adoração. A palavra ali, servir, tem a ver com uma palavra hebraica que tem o sentido de prestar ao Senhor adoração. É por isso que a gente saiu de casa hoje, irmãos. Nós não viemos aqui por obra do acaso. Nós não viemos aqui porque não tinha nada melhor para fazer em casa. Nós viemos aqui para adorar e servir o Senhor através do nosso culto. É por isso que nós já olhamos para um e tinham olhos fechados, para o outro mãos levantadas, para alguém já sentiu algo lá no profundo da sua alma, quando a irmã Vanessa cantava e enaltecia o Senhor e dizia: toca em mim de novo, Senhor. E como é bom nós estarmos na presença do Senhor Jesus. E depois de olhar para tudo isso, veio uma pergunta ao meu coração: por que nós devemos servir a Deus? E como que nós devemos servir a Deus? E nós vamos tratar aqui pelo menos sobre 3 verdades a respeito disso. E a primeira delas está no versículo de número 1, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A expressão celebrar aqui, irmãos, vem do sentido na onde Deus está convidando todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as etnias. Deus está fazendo um convite a toda a raça humana através desse cântico, para que o povo viesse a adorar o nome do Senhor Jesus. Mas mais do que isso, há um convite aqui para que os moradores, uma outra tradução, acho que a Almeida Revista e Atualizada vai dizer: louvai ao Senhor ou celebrai ao Senhor toda a terra, porque a terra adora o nome do Senhor Jesus. A criatura de Deus adora o nome do Senhor Jesus. O convite é de celebrar. No hebraico tem o alarme, ou o sentido de um alarme. O convite aqui é para que se chegasse diante de Deus com júbilo. Há um sentido de triunfo. O termo aqui está citado, está escrito por 33 vezes no Antigo Testamento. Existem vários textos sagrados onde escritores de diversos deles estavam fazendo convites. Robert, e o que era isso? Era como se o salmista estivesse aqui literalmente dizendo assim, mãe Jaqueline: deem gritos ao Senhor, triunfem ao Senhor, celebrem ao Senhor, exaltem ao Senhor. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem entender a nossa fé. Alguém às vezes já veio na nossa igreja, os irmãos trouxeram um visitante e falaram assim: por que o povo de vocês gritam tanto? Existia no meio da nação de Israel esse hábito. Robert, qual hábito? O hábito de que quando o povo estava ou saindo para uma peleja, ou depois deles vencerem uma peleja, eles davam gritos ao Senhor, eles louvavam ao Senhor, a ponto de alguns textos sagrados dizer que de longe se ouvia o barulho do povo de Deus, a exaltação do povo de Deus, a celebração do povo de Deus.
E Deus me trouxe aqui para lembrar você também que nesta noite, irmãos, é noite de nós celebrarmos ao nome do Senhor Jesus. Robert, mas eu tenho enfrentado tantos desafios na minha vida, que existem dias que parece que eu já até perdi esse sentido. Mas Jó vai nos dar um conselho e ele vai nos mostrar que não somente nós adoramos ao Senhor, mas que a natureza o faz. Quer ver? As estrelas e os filhos de Deus enaltecem e celebram o nome do Senhor. Jó 38 e versículo 7. Jó, capítulo de número 38 e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Olha aqui, o que há neste texto aqui? Deus está dando uma resposta porque Jó foi questionar com o Senhor. Por causa das dificuldades, das provações, da enfermidade, da perda dos filhos, da perda das fazendas, da perda das ovelhas, da perda das jumentas. Aí Deus olhou para Jó e falou assim: ô Jó, deixa eu te perguntar, sobre o que estão esfundadas, ou quem assentou uma pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas se alegravam e cantavam, e todos os filhos de Deus se rejubilavam. Há aqui várias expressões neste texto, e Deus perguntando assim: Jó, aonde você estava quando eu formei a terra? E o que ele estava querendo transmitir, o que nós precisamos entender é que as estrelas, irmãos, juntas da alva, elas alegremente cantavam. Há uma expressão poética de que as estrelas estavam prestando ao Senhor um culto em adoração. Aí às vezes a gente não consegue entender isso, né? Mas já parou para pensar? Ou já parou, saiu de fora de casa e olhou e de vez em quando parece que a gente vê os luminares se movendo? Às vezes a gente não consegue enxergar, dimensionar, descrever o quão grandioso, principalmente quando a lua está clarinha, o céu está claro, e aquilo nada mais é do que as estrelas que estão adorando o nosso Deus e celebrando o teu santo nome. Todos os homens são convidados a celebrar o nome do Senhor. Você é convidado a celebrar o nome do Senhor nesta noite. Robert, mas está difícil. Para Jó também estava difícil, mas Deus estava dizendo para ele: Jó, aonde você estava? Quando os filhos de Deus e as estrelas estavam rejubilando e enaltecendo o meu nome. Mas o Salmo 47 também, irmãos, vai falar sobre isso. Que a adoração do filho de Jó, Salmo 47, 1. E versículo 1. Salmo 47, 1. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Olha aqui, há um conselho dos filhos de Corá aqui, dizendo assim: aplaudi com as mãos todos os povos. Mas ele está dizendo assim: mas cantai a Deus, celebrai ao Senhor, louvai ao Senhor, adorai ao Senhor com voz de triunfo. Robert, o que é esse sentido do triunfo? É quem venceu. Irmãos, nós não iremos vencer. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Robert, mas está difícil. Mas nós não louvamos ao Senhor só no dia que está tudo bem, irmãos. Nós somos chamados ao Senhor para triunfar, para adorar, para servir, para bendizer o Senhor em todo o tempo. E Satanás, irmão, tem medo de quem adora o nome dele, ou o nome do Senhor. Satanás fica preocupado com isso. Satanás, ele fica intrigado, porque mesmo em meio às aflições, ele não consegue roubar a adoração, o serviço, o culto de alguns crentes. Porque tem gente que é assim, irmão. Ele começa a passar aprovação, ele some da igreja. Mas o nosso lugar, quando nós estamos passando pela provação, é na presença de Deus. Mas quando tudo está bem, é na presença de Deus que nós temos que permanecer e temos que ficar. Às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com os problemas, de lidar com as adversidades.
Ou então a gente chega aqui no culto, o irmão Lanzinho está aqui, o Zezinho, aí a gente está passando por um problema, a gente abaixa a cabeça assim, e fica assim, o tempo todo. E o que nós estamos demonstrando com isso? Alguém olha e fala assim, mas o que está acontecendo com aqueles irmãos do ministério? Todo mundo parece que foi derrotado. Não, irmão, você é vencedor, você é filho do Deus vivo. Deus morreu, entregou o seu filho, se fez carne para morrer em nosso lugar. A igreja é vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes a gente se esquece disso. Qual é o teu problema? Qual é a tua aflição? Nós vamos falar disso aqui lá na frente, o Elias disse isso aqui. Deus é maior do que qualquer problema nosso, irmão. Ah, irmão, mas é difícil louvar o Senhor quando tudo vai mal. Eu sei, irmãos. Mas a gente não canta de vez em quando junto com o conjunto aí? É adorar quando Deus não responde? Que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele está aqui te lembrando então, meu filho, minha filha, adora o Senhor com voz de triunfo. Meu filho, enalteça o Senhor com voz de triunfo. Às vezes a gente chega na igreja, é tanto problema, é tanta dificuldade. Ah, hoje eu não vou cantar não. Os irmãos que se viram. Irmão, não é os irmãos que se viram, nós viemos aqui cultuar o Senhor. Nós não viemos receber o culto, nós viemos dar o nosso culto ao Senhor. Se nós sairmos daqui sem oferecer algo para Deus nesta noite, nós vamos sair daqui pior do que nós chegamos. Só que hoje Deus não nos dá essa oportunidade. Ele está falando assim, meu filho, é uma palavra tua, é uma mão levantada, é um glória a Deus, é uma lágrima que corre no seu rosto, aonde nós vamos vencer as provações e vencer as adversidades. A gente visita muito, irmãos, de vez em quando a gente chega na casa de uns irmãos, a gente vê que eles é crente. Você vai visitar o irmão que está passando uma prova, mas você chega lá na casa dele, ele está cantando o hino da harpa, ele está com o celular ligado, ele está louvando o nome do Senhor, você encontra com ele na rua, fala, está bem, irmão, como é que está a situação? Lembra da viúva? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Como é que foi a palavra dela? Ah, eu não estou bem não, estou querendo largar de ser crente, eu vou desviar hoje. Foi isso que ela disse? Ela falou, não, vai tudo bem. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, eu estou passando prova, eu perdi o meu esposo, o meu cuidador, eu perdi o meu filho que eu tanto amo, mas eu estou triunfando no meu Deus, o Deus que eu sirvo para todo sempre. Voz de triunfo, irmão, cara de triunfo, posição de triunfo. Deus te chamou para isso. Os feitos de Deus, irmãos, movem céus, movem nações. Isaías 44, versículo de número 23. Vamos ver o que Isaías está falando sobre celebrar ao Senhor. 44 e 23. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Irmãos, olha aqui. Há uma promessa de livramento, de restauração e uma promessa da vinda do Senhor Jesus. Há uma expressão poética de Isaías aqui, dizendo assim, cantai alegre vós, ó céus. O céu é tão grande, né? Tão imenso. O céu, o Zezinho gosta do céu, de vez em quando ele posta uns vídeos que ele estava andando de avião, irmão, de tanto que ele gosta do céu. E a gente tem disso também, quando o sol está escondendo, a gente tira uma foto, quando forma uma nuvem, a gente tira foto, a gente quer tirar das estrelas, mas não tem jeito, porque ela esconde. Só que Isaías está dizendo assim, cantai alegre, ó céus. Ou seja, a natureza, a criatura de Deus, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus trouxe à existência, estão cantando e louvando o nome do Senhor. Aí ele vai dizer, mas por que nós devemos fazer isso? Ele diz assim, porque o Senhor fez isso, ou seja, Deus nos livrou, Deus cuidou de nós. Robert, o que tem isso a ver com a nossa vida? Se os céus, irmãos, tem motivo para louvar o Senhor, a criação tem motivo para louvar o Senhor, quanto mais eu e você temos para poder celebrar o teu santo nome.
Robert, por quê? Por causa do pão que não te faltou na mesa hoje, por causa da salvação que foi oferecida pela graça, porque você entrou no carro e tinha gasolina para vir para a igreja, porque você andou por aí e não foi roubado, porque a aflição pegou muitas pessoas, o desemprego, mas o desemprego não te alcançou, você tem motivo para celebrar o nome do Senhor nessa noite. Eu não sei você, irmão, mas eu saí de casa hoje falando, Jesus, eu quero ir lá na tua casa hoje, mais uma vez, eu não quero sair, eu não quero levar nada para trás que é do Senhor. A gente não pode vir para a igreja, irmão, e ficar oferecendo para Deus. Se alguém vir aqui pôr a mão na minha cabeça, eu dou glória a Deus. Se alguém cantar o hino que eu gosto, eu dou... Não. Adore a Jesus apesar das circunstâncias, independente das circunstâncias. Às vezes a gente se esquece disso, irmão. E é fácil adorar apesar das circunstâncias? Não é não, irmão. Tem que ser crente. E crente salvo, irmão. Lavado. Remido. Só que depois de nós entendermos que toda criatura, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, o céu, os bosques, os montes, Isaías está dizendo assim que até aquilo que está nas partes mais baixas da terra, enaltece o nome do Senhor Jesus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Exalta o nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Aí nós precisamos entender um segundo ponto, sobre a alegria daqueles que servem ao Senhor. Que o culto a Deus deve ser entregue com alegria. Fala assim, irmão. O culto deve ser entregue com alegria. Então coloca um sorriso nesse rosto, irmão. Adore a Jesus, louve o nome do Senhor. Robert, mas está difícil. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu quero a tua adoração. Irmão, tem gente que tem uma facilidade em poder enaltecer o nome do Senhor. A gente tinha que aprender com eles. Eu lembro que eu congreguei em Franca com o irmão. Você chegava perto dele, ele estava rindo. Na hora do culto, o pastor Isaac começava a pregar, ele ficava em pé e falava, ô Jesus cheiroso. Tem um irmão lá na nossa congregação, lá em Passos. Ela vai falar de Deus, irmão. Você vê aquela expressão verdadeira, aquela alegria. Ela fala assim, meu Deus é um Deus grandão, irmãos. Agora a gente parece que nós estamos servindo uma estatueta, parece que a gente está servindo um deusinho qualquer. Deus te trouxe aqui para te lembrar nesta noite, você serve o Todo-Poderoso, o Santo, o Verdadeiro, o Fiel. Ele está aqui nesta noite para receber a tua adoração. Oramante, oramadagasuri minácia. Glória a Jesus. A essência, a palavra aqui é servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A expressão aqui, irmão, servir, tem a ver com a essência do culto. Eu não entendo muito disso não, mas as pessoas que fazem perfume, como grandes empresas que nós conhecemos, como Boticário, como Natura, e outros que fazem também produto de limpeza, para poder fazer esses produtos que a gente faz até assim, eles precisam de uma essência, para poder fazer aquela forma. E a essência do culto não é o paletó, não é a gravata, ainda que na Assembleia de Deus a gente usa isso, irmão. Mas a essência aqui é a adoração ao nome do Senhor. A essência aqui é a celebração. A essência aqui é a entrega, é o serviço. Servir ao Senhor com alegria. Muitos no meio da caminhada cristã, eu pus um grifo aqui, estão perdendo a essência do verdadeiro culto. E quando digo isto, é porque se existe o verdadeiro, em contrapartida, existe também o falso. A gente tem que entender isso, irmão. Eu me lembro quando eu era criança, alguns irmãos conheceram aqui a irmã Ieda Lobo Menezes. E eu me lembro que um dia nós estávamos num culto e uma moça começou a falar em língua estranha e parece que o culto ia parar por causa daquela situação, porque quanto mais o irmão falava, ela falava no microfone, a irmã Ieda, mais ela gritava. E eu fiquei intrigado com aquilo, eu era criança e sempre fui muito observador. E a irmã Ieda tinha um vozeirão, era pequenininho, usava uma saiona assim no meio da canela.
E eu lembro certinho que ela tinha uma blusa branca, uma saia branca, e usava um coquinho assim. Ela lembrava a irmã Chiquinha, mas ela era menor um pouquinho. Mas eu me lembro naquele dia que a irmã Ieda saiu lá de cima do púlpito, do jeito que ela estava pregando assim, e chegou perto dela e falou assim: eu te repreendo em nome de Jesus. E a mulher, buf, no chão, endemoniada. Robert, por quê? Porque da mesma forma que existe o verdadeiro, existe o falso. Por isso que quando o apóstolo Paulo, no capítulo 12, falando à igreja de Corinto, a igreja que tinha todos os dons, ele falou sobre um dom chamado discernimento de espíritos. E ele diz que esse dom é mais excelente do que os outros. Mas a gente gosta de profecia. A gente gosta de cura divina. Só que Paulo falou que o dom do discernimento de espírito é mais excelente do que os outros. Lembra dos filhos de 2 moços que foram oferecer ao Senhor um culto no tabernáculo? E Deus, o que ele fez com eles? Fulminou eles, porque eles estavam oferecendo ao Senhor um culto falso, um culto contaminado. Os filhos de Eli aconteceu da mesma forma. Robert, o que nós precisamos fazer nesse tempo? Nós precisamos entender, irmão, que a gente vem para a casa do Senhor e nós devemos oferecer a Deus um culto verdadeiro. João 4:23, mas a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em a alegria, ela é indispensável àqueles que desejam prestar um culto ao Senhor. Escuta isso, irmão. Nada, exatamente nada, pode roubar a essência do verdadeiro culto ao Senhor. É por isso que quando a gente vem aqui para o culto, na nossa igreja, não tem muito entretenimento. O que é entretenimento, irmão? É aquele negócio de ficar inventando coisa que a gente não consegue discernir. Os irmãos sabem disso, como que é aqui na Igreja Assembleia de Deus da Colheita. Coreografia, teatro, aquelas histórias infindáveis, ilustrações que a gente não sabe nem da onde. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque no verdadeiro culto a gente não precisa disso. A gente precisa de cântico espiritual. É de doutrina ou palavra sendo semeada no povo. É de adoração verdadeira, de mãos levantadas e de temor no coração de quem ouve. O Senhor Jesus está aqui nessa noite dizendo: meu filho, o que você veio oferecer para mim nessa noite? Ah, irmão, se você tem um cântico, oferece ele para Jesus nessa noite. Se você tem uma palavra para trazer, foi te dado uma oportunidade num culto, irmão, vamos fazer um propósito com Deus a partir de hoje? Quando alguém te convidar para vir aqui na frente, não faz assim com o dedo, não. Por favor. Sabe por quê? Deus pode estar querendo usar você. Ah, irmão, mas eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma vergonha. Eu já vi gente que não sabe ler direito, vir na frente e ler um versículo e a igreja ser contagiada pela presença do Espírito Santo. Robert, por quê? Porque Deus não está preocupado com o diploma que a gente tem. Deus não está preocupado se a gente formou numa faculdade boa, se a gente frequentou as melhores escolas. Ele está preocupado com a adoração que nós estamos prestando ao Senhor e com o culto que nós estamos dispostos a oferecer para Ele. Celular não pode roubar a alegria da gente no culto, irmão. Ah, irmão, mas eu não gosto de foto, e aqui tira foto. Não deixa isso roubar o teu culto. Adora o Senhor, esquece a foto, irmão. Eu não gosto de muita coisa na igreja. Quando a gente fala isso, irmãos, é muito sério isso. Às vezes a gente se reúne com os meninos da mídia e a gente fala isso para eles. Não, irmão, está falando para mim. Não, a gente fala para eles. Antes deles poderem, eles estão prestando o culto dele através disso. Quem está lá no som, o culto dele está sendo oferecido ao Senhor, porque o som está chegando até você, porque ele está oferecendo isso para o Senhor Jesus. Por isso que, irmão, sabe a gente que prega? A gente precisa estar preparado independente das circunstâncias. Eu já cheguei em culto aqui e o pastor me colocar para pregar, às vezes sem eu saber. Por isso, a hora que der uma brechinha durante o dia, vai lá, ensaia um hino. De vez em quando parece que passa uns trem na cabeça, a gente fala assim: gente, que loucura, né? Por que esse hino veio na minha cabeça? Aí de noite o irmão fala assim: nós vamos ouvir o irmão fulano de tal. Não, irmão, não estou preparado. Então se prepara. Deus quer ouvir o teu culto, Deus quer receber a sua adoração, Deus quer receber o seu louvor, Deus quer receber o serviço que você veio trazer para Ele nessa noite. Só que, irmão, o diabo é sujo, não é? E ele consegue roubar a alegria de muita gente de cultuar o Senhor. E eu destaquei aqui alguns ladrões
da alegria de nós servirmos o nome do Senhor. O primeiro deles, as circunstâncias. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Preste bastante atenção nessa leitura, irmãos, para nós entendermos. Os ladrões da alegria das pessoas que servem a Deus. Não vou para a igreja mais não. Por quê? Não tenho mais vontade. Perdi a alegria de louvar o nome do Senhor. Robert, isso acontece? Acontece, irmãos. Lembra do Davi? Vamos falar do Davi daqui a pouco. 2, 1 ao 11. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Continuar? Irmãos, olha aqui, se nós lermos do versículo 1 até o 11, o que nós vamos perceber aqui? Que o escritor aqui, Salomão, está falando sobre os prazeres da vida, sobre a vida circunstancial. Robert, o que é vida circunstancial? A gente acorda cedo, a gente levanta, a gente vai para o serviço, a gente vai fazer algumas atividades. Tem irmã que gosta de caminhar, tem irmão que gosta de ir para a academia, tem irmão que vai para o serviço e tem muito serviço lá na onde ele está. Tem irmão que às vezes chega atrasado no culto, mas ele não deixa de vir. Só que algumas pessoas são tão tomadas pelos afazeres da vida, são tão tomadas pelas dificuldades, pelas circunstâncias, que a hora que ele vê, ele fala assim, eu estou cansado demais para ir para a igreja hoje. Vocês conhecem alguém assim, irmão? Não fala o nome não, pelo amor de Deus. Aí, a enfermidade vem e bate na porta. Vamos falar de uma enfermidade que nós quase não conhecemos ela, a dengue. Aí a pessoa fala assim, não, eu não vou para a igreja hoje não. Por quê, Robert? Porque as circunstâncias estão me impedindo de ir. Os afazeres, a correria. O mosquitinho, estão deixando de fazer as pessoas irem para a igreja. Não estou falando de quem está doente, irmãos. Estou falando de nós, que estamos vivendo a vida diariamente. Só que nós ouvimos o diácono irmão Elias falar, e eu quero repetir aqui para os irmãos, como aqui Eclesiastes está dizendo sobre a vida, as riquezas, os embates, as dificuldades. Eu quero dizer que nós também estamos sendo tomados por isso. A gente fala assim todo dia, o tempo está passando muito depressa. O tempo está passando depressa, irmãos? Na verdade, nós parecemos que nós estamos, mas somos nós que estamos mais ocupados do que nós éramos. Lembra quando você tinha 18 anos de idade, irmão? Eu lembro, irmão, graças a Deus, foi esses dias. Lembra como que era? Parece que a gente tinha tão menos preocupação, né? E quando tinha 16, então? Só que quando começou com 18, queria tirar carta, umas irmãs já estavam casando, outros irmãos já queriam casar, outros já tinham até filhos, e aquilo começou a acelerar as circunstâncias. Só que Deus, Ele é mais importante, e Ele é maior do que qualquer circunstância que você esteja enfrentando na tua vida. Robert, mas é a aprovação. Deus é maior do que essa aprovação, querida irmã. Robert, mas é a enfermidade. Deus é maior do que essa enfermidade. Robert, mas é algo que eu não posso nem contar. Deus pode também suprir as suas necessidades e fazer você vencer as circunstâncias que estão cercando a sua vida. Só que além das circunstâncias, irmãos, às vezes tem outros ladrões. Robert, qual é o outro ladrão que você destacou? As pessoas. A gente tem disso ou não tem de vez em quando? Eu não vou mais na igreja, não. Por quê, irmão? O irmão não me cumprimentou com a paz do Senhor. O irmão me olhou com a cara feia. Ai, mas aí o problema meu é maior, irmão. O problema meu é com o familiar. Todo mundo tem disso, irmão. Você vai ser crente? Você vai para a igreja de novo? Plena quarta-feira, você cansado, trabalhou o dia inteiro e ainda está indo para a igreja, ainda juntar com esse povo de novo. Tem mais aquelas outras pessoas, qual que é? Aqueles que criticam. Tem crítico ou não tem, irmão? Comprei um terno, olha para você ver. Mas você está meio gordinho, está abotoando? Não, né? Não combinou com a cor da sua pele. Comprei, irmãos, é a pior coisa que existe. Comprei um carro. Aí o irmão olha, anda lá e fala, tem um risco aqui, um amassado de carro, tem isso. Irmão, mas é crítica construtiva. Aí você olha para a pessoa e fala, de que você anda, irmão? De bicicleta. É pecado andar de bicicleta? Não, irmãos. Eu andei muito tempo de pé aqui nessa cidade.
Só que a gente precisa aprender com Jesus. Vocês viram Jesus chegar perto de alguém que tinha pecado e falar assim, o pecado vai te mandar para o inferno? Não. Jesus olhou para a pessoa, mesmo sabendo que ele não tinha valor nenhum, olhava e falava assim, filha, a tua fé te salvou, vais e não peques mais. Lembra do Caim? Ficou preocupado por causa do culto que o irmão ofereceu, não quis aceitar o culto do irmão, foi lá e matou ele. Porque as pessoas muitas das vezes querem nos impedir de nos alegrar em Deus. Lembra da Mical? Davi vem com a arca da aliança que estava há anos fora da nação. Sabe o que aconteceu com o Davi? O Davi entrou no meio do povo, o povo era assembleiano, irmãos, me permita pensar assim, tinha irmã dando glória a Deus, irmão cantando hino, ele pegou e tirou a roupa de rei, e começou a cantar e dançar, e saiu na frente da arca da aliança, prestando um culto alegre, verdadeiro. A Mical estava lá na janela do palácio, não quis ir junto, ficou em casa e falou, coitado do meu marido, está parecendo um camponês, está parecendo um homem comum. Lembra de Jesus? Jesus surge na história, alguém vai falar a respeito dele, Natanael falou assim, mas podia vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi assim também conosco, muitas das vezes, irmãos. Você veio para a igreja, a pessoa falou assim, você não vai virar nada, você é um perdido, você é um fraco, você está passando por isso tudo que você merece, você está passando por causa disso porque você pecou, as pessoas estão tentando roubar a tua alegria, e às vezes você está deixando, mas Jesus te trouxe aqui para te lembrar nessa noite, que não importa o que as pessoas pensam sobre você, o importante é o parecer de Deus sobre a sua vida. Lembra de Jeremias? Eu, o Senhor, bem sei que pensamentos eu tenho de vós. O importante é o que Deus pensa de você. Irmão, mas eu estou sendo rejeitado. Você pode ser rejeitado pela sociedade, pela família, por alguém que talvez não aceita a vida que você resolveu prestar diante do Senhor. Mas eu tenho uma palavra boa para você nessa noite. Você é filho de Deus por adoção. Você é irmão de Cristo Jesus por adoção. Você faz parte dessa família que é a igreja do Deus vivo. Você é amado por este povo. Você pode ser rejeitado pelas pessoas lá de fora, mas aqui você é acolhido. Aqui você é abraçado, aqui você é amado, aqui você é respeitado. A gente se esquece disso, irmão. O parecer de Deus deve ser a causa pela qual nós devemos nos preocupar. Eu não gosto do Robert, mas irmão, fazer o quê? Mais um. Irmãos, é verdade. Tem gente que não gosta da gente. Não gostaram de Jesus. Sem pecado, sem falha. Nasceu na casa pobrezinho, humildezinho. Mas não gostaram dele. Mas, irmãos, tem um outro ladrão da alegria. Robert, quem é? O primeiro é as circunstâncias. O segundo são as pessoas. O terceiro é o dinheiro. O dinheiro não pode ser nosso senhor. Eclesiastes, capítulo de número 5 e o versículo de número 10. Eclesiastes 5 e 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Quem está falando isso é Salomão, irmãos. Homem rico. Só que, Robert, por que você está falando sobre essa situação? Porque às vezes a gente fala assim, o dinheiro domina os homens. De quem que a gente logo lembra? Do rico, do pão duro, do miserável. Mas nem sempre, irmãos, são só essas pessoas que são dominadas pelo dinheiro. Porque muitos são dominados porque têm muito e não têm vontade de doar. E outros são dominados porque não têm nada e também não têm vontade de doar. Não têm vontade de repartir. Tem gente que você conversa com ele e fala assim, eu estou investindo na bolsa de valores, eu estou comprando fazenda, eu estou isso. E Deus? Não envolvo com Deus não, já tem muito dinheiro, não preciso disso não. Só que tem gente que você senta com ele também e fala, esse mês aqui em casa não deu para pagar a água, não deu para pagar a luz, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo. Aí você encontra com ele de novo e fala, irmão, você está bem? Irmão, eu estou num aperto. Aí você encontra com ele na sexta-feira e fala para ele, irmão, como é que está? O pneu do carro estragou, não tem para comprar. É assim ou não é, irmãos? Tem gente que é dominado pelo dinheiro porque tem muito dinheiro. Aí ele fala assim para ele, vem ser crente da Assembleia de Deus. Fala, não, ouvi falar lá que tem um tal de dízimo lá, isso aí é problema. Só vi gente ir para a igreja envolver com esse negócio e dar dor de cabeça. Por quê? Porque o dinheiro é senhor dele.
ele não tem coragem de devolver 10% que não é dele, irmão. Robert, por que não é dele? Porque a Bíblia diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do... Aonde que é a casa do tesouro, irmão? Lá era o tabernáculo, a casa dos levitas. Mas aonde é a casa do tesouro hoje? É aqui. Você não acredita nisso, irmão, que é a casa do tesouro? Aqui tem pessoas que são preciosas para Cristo Jesus. Aqui tem pessoas que fazem uso dessa tribuna e dessa palavra, que saem e emanam graça de Deus, poder de Deus, unção de Deus, e são instrumentos do Senhor nessa terra. A casa do tesouro é aqui. Jesus um dia estava dando um sermão e falou, vocês não podem servir dois? Servir a Deus e servir a Mamon. Quem que é o Mamon? É o dinheiro. É a expressão da moeda. Mas vamos passar para frente, porque esse negócio de dinheiro, os irmãos sabem que é pesado e dá problema. Mas tem um outro ladrão da alegria. Qual que é? O pecado, irmãos. O pecado distancia o homem porque ele fere um atributo de Deus chamado santidade. E a Bíblia diz que Deus é santo e Deus é santo. Lembra do Davi? Davi pecou? Pecou. Davi falhou? Falhou. Mas a Bíblia diz que ele era homem segundo o coração de Deus. Parece contraditório isso. Robert, mas por que Deus, mesmo que a gente peque, se afaste do Senhor, Ele ainda tem a oportunidade para nós nos reconciliarmos com Ele? É porque só dele provém uma palavra chamada, integralmente chamada de perdão. Lê 1 João 1:7. Robert, quando o pecado tenta roubar a alegria de alguém, existe remédio para isso? Existe ou não existe, irmãos? Qual que é o remédio? Arrependimento. Qual que é o remédio? Escuta o que o Zezinho vai ler, que você vai entender qual que é o remédio. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, irmãos, não vos escrevo mandamento. É essa aqui? 1:7. 1:7. Uhum. Ah, sim. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Espera aí. Mas tem umas igrejas por aí, irmãos, que dizem que são igreja, mas a gente sabe que eles são seita, que diz que tem pecado que não é perdoado, que é pecado para a morte. E eles usam um pecado chamado adultério para poder descrever e dizer que pecado para a morte não tem nenhum tipo de forma de libertação. Agora, olha o que o próprio Senhor está usando João para escrever. Que se nós andarmos na luz, como o Senhor na luz está, Zezinho, essa é a legalidade para nós termos comunhão. A luz, irmãos, ela traz às claras as nossas diferenças. Eu tenho alguma diferença com o Zezinho. Só que quando eu estou andando na luz, eu olho para ele e falo assim, não, mas eu posso vencer isso, ele é meu irmão em Cristo. Aí ele diz assim, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica. Ah, irmão, daquele pecadinho de mentira. Não, de todo pecado. Jesus te trouxe aqui para lembrar você, irmão. Tem gente que às vezes é bombardeado por Satanás, porque às vezes a gente pensa que o campo de atuação do inimigo da nossa alma é só aqui, ó, no físico, no combate, no corpo a corpo. Mas tem gente que é bombardeada aqui, ó, no psicológico, na mente. Não, mas você já pecou muito. Não, você já fez muita coisa errada. Não, lembra disso quando você era criança. Não, lembra disso quando você tinha tantos anos. Lembra disso que passou quando você... Irmão, Jesus te trouxe aqui para lembrar você. Ele nos purifica de todo o pecado. O teu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Você é salvo em Jesus. Não deixa as pessoas levantarem e apontar os dedos contra você, porque Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas tem um outro, irmão, ladrão, e eu já estou encerrando,
que é o ladrão, acho que desse tempo, que é a ansiedade. Robert, o que é ansiedade? É o exagero, é o excesso do amanhã. Só que há uma receita bíblica, e eu gosto da Bíblia por isso, irmão. Porque Jesus tinha um discípulo que era nervoso, cortava a orelha dos outros, arrancava a espada, de vez em quando falava que ia negar Jesus. Só que ele foi escrever uma carta, depois de estar mais idoso. Aí ele olhou e falou assim: eu já vivi tantas coisas, tanta dificuldade, tanta provação, eu vi tanta coisa junto de Jesus, mas eu tenho um conselho para vocês, ó Igreja Universal. Lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesse culto de doutrina e te dizer, querido irmão, não sofre por causa de amanhã não. Robert, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu também não sei. Robert, eu não sei como a porta vai se abrir, eu também não sei. Robert, eu não sei qual vai ser o diagnóstico do médico, eu também não sei. Mas eu sei que tem um Deus que está ao teu lado e você pode depositar a tua ansiedade aos pés dele. Você pode depositar a tua preocupação diante de Deus. Eu estou desempregado, mas Deus é quem tem a chave de Davi, irmão. E quando Ele abre a porta, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Formei e não sei o que eu vou fazer. Deus vai te dar a direção correta. Deus está no controle da tua vida. Mas eu tenho meu filho, minha filha, eu quero que ele faça a faculdade, eu quero que ele faça isso, mas eu não tenho condição. Eu também não tenho, irmãos. Só que há um texto na Bíblia Sagrada que diz assim, que o Senhor disse: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu dividia apartamento com um moço em Franca, o Manassés. E eu me lembro, ele é filho de pastor, e de uma igreja que leva o trabalho deles muito a sério, mas ele tinha vontade de ser arquiteto, e ele não podia ser. E ele conta o testemunho dele, que um dia, um irmão da igreja, que já tinha passado por uma situação difícil, falou: eu vou pagar tantos % da tua faculdade. Uma arquiteta da cidade ficou sabendo do que ele estava à vontade de estudar, foi lá também e falou: eu vou pagar a outra parte, nós vamos te ajudar. E hoje o Manassés é formado e é um instrumento na obra de Deus e muito usado pelo Senhor. Robert, por quê? Porque Deus cuida da nossa ansiedade, irmão. Deus, Ele é onisciente. Você não sabe o que vai acontecer e eu não sei, mas Deus já sabe o que vai acontecer com você amanhã. Só que tem um outro problema, irmão. Qual que é? E aqui eu encerro. É a depressão. Alguém conhece alguém que já passou por isso, irmão? Tem alguém que pode estar passando por isso aqui nessa noite? A depressão é o excesso pelo ontem. É o apego pelo passado. É o apego pelas coisas que já ficaram lá para trás. Tem gente que está deprimido porque vive traumas que passou na infância. Tem gente que está deprimido porque passou por circunstâncias ontem no seu casamento e não conseguiu vencer até agora na hora do culto. Só que eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Robert, qual é? Deus é o Deus que cuida, porque Deus, Ele não é só o Deus do agora. A Bíblia diz assim que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Deus te trouxe aqui, irmão, para falar o teu coração e para te dizer: vença esse sentimento em nome de Jesus. Deus é quem pode entrar com providência em todos os tempos da vida do homem. Deus é o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro. O futuro é o ambiente da vivência de Deus. Já parou para pensar isso, irmão? Nós não podemos viver o amanhã, mas Deus já está vivendo o amanhã. Deus, nós não podemos, porque de vez em quando passa na cabeça de alguém assim: ei, irmão, se eu pudesse voltar, nós não podemos voltar atrás. Só que Deus é o Deus da tua vida hoje. Ouça essa palavra, porque Deus te trouxe nesse culto de doutrina para te lembrar isso. Deus é o Deus do hoje, é o Deus que liberta hoje, é o Deus que tira a tristeza hoje, é o Deus que arranca a amargura hoje. Nós não podemos, irmão, ser pessoas... Eu me lembro, e já estou acabando, de Mefibosete, um menino que era de descendência de rei e que seria o futuro rei da nação de Israel. Só que na ocasião onde o seu pai morre, ele cai, ele quebra as pernas. E aquele moço, aquele menino viveu com traumas por toda a sua vida. Trauma físico, porque teve as pernas quebradas, e aquilo indicava que ele não podia ser rei mais. Trauma psicológico, porque cresceu longe do pai, longe da mãe, não viu o vovô Saul.
Só que um dia, irmãos, como Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Davi acordou de manhã e falou: se ainda há alguém da casa de Jonatas, para que eu use de beneficência com ele. E alguém disse assim, um empregado: ainda tem um que está lá em Lodebar, uma terra sem pastagem, uma terra esquecida por muitos. Ele falou assim: manda trazer ele até a minha presença, porque a partir de hoje ele vai comer pão na minha mesa por todos os dias da tua vida. Eu quero te dizer nessa noite deste culto, não importa o que você esteja enfrentando, querido irmão, não importa o que você esteja passando, querida irmã, vença esse sentimento pelo sangue de Jesus. Fala: Senhor, eu quero sair desse culto nessa noite, eu quero que o Senhor vá lá no profundo da minha alma e arranca isso, porque eu quero ser mais alegre na tua presença. Eu quero te servir com mais alegria. Robert, e por que nós temos que fazer isso? Porque a Bíblia diz assim: e verás outra vez, Malaquias diz, a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Escuta essa palavra nessa noite. Oramante, oramadagasuri minácia. Calamante, orabadagasuri miandagai. Ouça o que o Espírito de Deus está falando ao teu coração nesta noite e está te dizendo. Para o mundo, irmãos, para eles poder vencer essas situações, eles têm que sentar na mesa de um bar, eles têm que sentar na frente de uma cartela de remédio. Alguns passam a mão na faca e querem resolver, mas eu e você, nós temos Jesus para poder arrancar isso da nossa alma e nós vivermos esse problema. Por quê, Robert? Porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que Deus chamou para ser vencedor, para ser alegre, para ser feliz na sua presença. Essa igreja te ama, viu, irmão? Essa igreja te ama, viu, irmã? Viu, jovem? Viu, adolescente? Você é amado pelo Senhor Jesus e é amado por este povo. E há alegria em quem serve o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé. Numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre a outra parte em nome de Jesus.